Olha, nem sabes o que é que eu fiz. O quê? Roubei. Roubaste? Roubei o Insta. Roubaste o Insta a quem? Roubei o Insta às sisters. Muito boa tarde a todos. Sejam então bem-vindos a mais um episódio do Roubei o Insta às nossas sisters. Hoje, neste mês de maio, neste mês de Maria, mas também neste mês de Maio de Mazarel, temos então aqui connosco uma exceção à regra. Isto é o Roubei o Insta às sisters, mas hoje temos aqui mesmo connosco uma sister. Hoje temos então a irmã Maria João. Olá, irmã. Olá, Mariana. Então, irmã, está tudo bem consigo? Está tudo bem, obrigada. E contigo? Também, obrigada. A irmã é muito conhecida, mas para quem não a conhece, quem é a irmã? Então, eu sou a irmã Maria João, sou salesiana há 25 anos, quase 26. Neste momento estou a viver em Arcozelo, sou coordenadora da pastoral do Externato Nossa Senhora de Fátima, estou também com o Centro Juvenil. Posso dizer que estou na melhor casa do país, que me dá muita alegria. Discordo, irmã, lamento. Acho que a melhor casa é Setúbal, mas pronto, continue lá a sua apresentação. Também já estive em Setúbal, também posso considerar, e sou de Setúbal, estava-me a esquecer de dizer, sou de Setúbal. Claro que eu também já estive aí nessa casa, também considero uma das obras mais bonitas que nós temos, mas neste momento, onde eu me sinto bem, onde eu estou bem e me sinto feliz, é neste momento aqui em Arcozelo, por isso é que eu posso dizer que estou na melhor casa do país. Estou rodeada de jovens, de crianças, estou muito bem. E é bom sabê-la assim tão bem e tão feliz. Irmã, dá-me já aqui vontade de lhe fazer uma pergunta, que a irmã começou por dizer que é irmã há 26 anos. Sim. Como é que a irmã foi descobrindo que a sua vocação passava por ser irmã? Bom, eu quando era pequenina, por volta dos meus 8 anos, a minha avó, tivemos um acidente de carro, a minha avó ficou hospitalizada e claro que eu ia com a minha mãe visitá-la e numa das minhas correrias nos corredores do hospital choquei com uma irmã muito simpática, que eu nunca tinha visto uma irmã e aquela irmã, e eu pensei, bom, com certeza vai ralhar comigo por eu andar aqui fora de sítio, mas não, deu-me um sorriso tão grande que eu fiquei encantada com aquele sorriso. E desde aquele momento eu comecei a dizer, eu quando for crescida também quero ser irmã. Só conforme eu ia falando com a minha família, dizendo que queria ser irmã, claro que muita gente ria e achava que eu não tinha vocação para isso, nunca iria acontecer, nunca se iria realizar. E às vezes havia também algum certo gozo no meio daquilo que eu ia dizendo. E tudo isto foi ficando um bocadinho em segundo plano. Entretanto, eu comecei a ter outros objetivos para a minha vida, mas o que é certo é que houve um momento da minha vida que houve ali um clique muito grande, porque eu comecei a frequentar a Casa Santana no oratório, ao sábado à tarde, era assim um centro juvenil como nós temos aqui em Arcozelo, com muitos jovens, mas aquilo que muito me atraía era ter a oportunidade de jogar basquete, porque ali eu ia sem ter hora de entrada, sem ter hora de saída, tinha uma bola na mão, era uma alegria para mim poder estar a jogar basquete. Era o que me atraía muito. Mas houve um dia que estava debaixo de Nossa Senhora, que está no pátio, e uma irmã de chofre pergunta-me, nunca pensaste na vida consagrada, nunca pensaste em ser irmã? Eu senti uma certa zanga, não sei explicar que zanga era esta que eu senti dentro de mim, que durante um tempo eu não quis aparecer lá porque não me quis confrontar com a irmã. Esta irmã já está no céu, a irmã Odete Melo, e não me queria confrontar com ela porque estava sempre com receio que ela me pudesse fazer novamente a pergunta e eu não tinha uma resposta para lhe dar. O que é certo é que naquele momento eu comecei a sentir necessidade de confrontar a minha vida com a palavra de Deus. Comecei a ir à missa com mais frequência, diariamente, e ali eu sentia-me bem porque eu sabia que Deus estava a falar. Eu sabia já mais ou menos onde orientar a minha vida, porque Ele já tinha batido à porta e estava mesmo à espera. E houve uma altura numa das ordenações que houve em Setúbal, eu também fui por curiosidade, não foi por mais nada a não ser curiosidade,
e estavam a cantar um cântico de entrada que é do Apocalipse: eu estou à tua porta e bato, se me abrires entrarei e ficarei e cearei contigo. Isso que é assim. E aquilo chamou-me porque eu sentia que Deus estava à minha porta a bater, só estava à espera que eu abrisse a porta. E foram pequeninos sinais que eu fui sentindo, como este cântico, por exemplo, no silêncio do meu quarto, que muitas vezes refletia sobre estas questões, eu fui tendo a certeza que Deus me chamava, que era aqui que era o meu caminho, ser consagrada, ser irmã salesiana. Irmã, a sua história é muito bonita. É muito bonita porque se aproxima muito essa pergunta que a irmã Odete lhe fez. É muitas das vezes a pergunta que uma de vocês faz a nós jovens. E muitas das vezes os jovens têm medo, tal como a irmã, de a escutar. Como é que... Este programa é essencialmente para os jovens, não é? Como é que se pode não ter medo daquilo que Deus nos propõe? Eu penso que nós não temos mesmo de ter medo, porque Deus, sempre que nos faz uma proposta, é sempre para um bem maior, para a nossa felicidade. E eu nunca iria fazer uma proposta que não fosse mesmo para fazermos esta descoberta de felicidade, não é? Felicidade nele e com ele. Penso que o receio é normal que aconteça, mas eu acho que temos que estar abertas àquilo que Deus nos pede. E escutar. Às vezes é no silêncio, é na escuta, é no confronto com a palavra que nós vamos desmistificando este medo que é normal que exista em nós. Mas tudo o que Ele nos propõe, e porque muitas vezes o projeto que Ele tem para nós já é aquele projeto que nós idealizamos, e se fizermos coincidir o projeto que Ele tem para nós com aquele projeto que nós idealizamos, o medo desaparece. E então vem aí aquela harmonia perfeita entre aquilo que eu pensei que poderia ser bom para mim, que está muito de acordo com aquilo que Deus quer para mim. Neste caso eu pensava ser irmã, e depois fui descobrindo que realmente Deus também queria que eu fosse irmã, que esse fosse mesmo o meu caminho. Eu não sei se consegui responder. Conseguiu, irmã, conseguiu. E a irmã falou que quando nós cruzamos a nossa vontade à vontade de Deus, há esta tal harmonia. Perfeita. Foi certamente a harmonia que a irmã sentiu quando percebeu que a sua vontade era ser irmã e que Deus também a quis, que também queria essa vontade para si. Mas ao longo deste caminho de quase 26 anos, deve haver certamente alguns períodos em que a fé por um motivo pessoal, por algum motivo, que abala. O que é que se... Sim, há muitas situações da nossa vida, e é muito normal que aconteça, que às vezes sentimos que a nossa fé fica assim um bocadinho abalada. Mas quando isso acontece não há que ter receio, porque temos sempre muitos meios para qual nós podemos também ver até que ponto pode ser uma fé que está em crise, não sei se poderei utilizar este termo, ou se há algum mal-estar interior. Pronto. Às vezes fazemos alguma confusão entre o mal-estar que nós possamos estar a sentir, vamos logo atribuir que é uma crise de fé ou que a nossa fé está em risco. Muitas vezes não é isso. Por isso é que nós temos muitos meios e temos que nos confrontar. Temos a direção espiritual, temos a confissão, temos a conversa com uma irmã, com a nossa provincial, com a nossa superiora local. É sempre bom termos alguém para confrontar e tirarmos estas ideias, que às vezes não passam de simples ideias que nos afetam e que preenchem o nosso pensar, o nosso agir, porque são situações muito normais que possam acontecer. As irmãs são humanas, não é? Têm as mesmas reações que qualquer ser humano. Só que nós também temos que ir em busca de alguma ajuda espiritual, algum confronto, como eu já dizia anteriormente. Nós também temos as mediações e temos que acreditar nas mediações.
As mediações são sempre aquelas pessoas que Deus coloca à nossa volta, para nós nos confrontarmos, para nós conversarmos também sobre estes assuntos. Porque uma mediação, seja qual for, é sempre uma presença de Deus na nossa vida. Porque Deus também está presente nas pessoas que nos circundam, nas pessoas com quem nós nos relacionamos. Irmã, obrigada pela sua resposta. A irmã é uma daquelas pessoas que dá sempre vontade de falar. É uma dessas pessoas que às vezes eu acho mesmo que é uma mediação às vezes de Deus nas nossas vidas. Por isso esta voz muito calma, muito serena, com quem dá vontade de partilhar. Eu conheço a irmã Maria João já há algum tempo, porque a irmã, aliás, eu comecei por me meter consigo logo na sua apresentação, porque a irmã já esteve aqui há alguns anos na Casa de Setúbal. Para quem não conhece, a Casa de Setúbal tem uma casa de acolhimento, não é? Para crianças e jovens em risco. Como é que foi ser assistente aqui nesta casa, irmã? Especialmente aqui na parte da casa de acolhimento. Foi um desafio. Eu, quando recebi a obediência para ir ter esta nova missão na Casa de Acolhimento de Setúbal, primeiramente eu senti também dentro de mim uma grande alegria, porque também era um desejo que eu já tinha de há muito tempo de fazer esta experiência na nossa Casa de Setúbal. E quando recebi esta obediência, eu senti dentro de mim mesmo uma grande alegria. É evidente que quem está numa casa como esta de Setúbal, que acolhe estas crianças em risco, é sempre um desafio, porque nenhum dia é igual ao outro. E nós temos que nos adaptar a todas as situações que nos vão surgindo. Para mim foi uma experiência marcante, ainda é. Ainda sinto falta das meninas e ainda dou por mim acordar de noite a pensar em alguma menina, porque nós, quando estamos a tempo inteiro, porque eu estava 24 horas sobre 24 horas com elas, que foi uma experiência de ser mãe, mesmo mãe, não mãe biológica, mas aquela mãe que Deus quer para aquelas meninas que muitas vezes pensamos que são filhas de ninguém e acabam por ser as nossas filhas do coração. E nós acabamos por nos dar totalmente a elas, não substituindo a mãe, mas estando ali como mãe, para as apoiar, para as ajudar a crescer, para as acompanhar em todas as dificuldades que possam surgir. Eu tive a sorte de ter ficado na Residência Azul, que era a residência das mais pequeninas, e então ali eu pude mesmo fazer esta experiência desta maternidade, a exemplo de Maria, não é? Nesta entrega, no olhar para elas com ternura, mas também com alguma exigência, porque muitas vezes não é fácil educar crianças que saíram de um ambiente completamente sem regras, sem estrutura, e depois virem para um lar como o nosso, para uma casa como a nossa, e terem que se adaptar a uma realidade completamente oposta daquilo que viveram. E eu sinto falta, eu quando olho para aquelas meninas ainda sinto assim um arrepio, mas um arrepio bom, porque ainda estão lá algumas meninas neste momento que as recebi quando elas eram muito pequeninas. E parecendo que não, quem entra na nossa vida com dificuldade sai. E todas estas meninas que entraram enquanto eu lá estive ainda permanecem no meu coração e não sei quanto tempo cá estarão. Eu penso que dificilmente elas sairão, porque foi marcante, foi uma experiência bonita, marcante. É esgotante também estarmos ali as 24 horas do dia com elas e acompanhá-las em todos os sentidos, desde levantá-las, ajudá-las na higiene pessoal, depois no estudo, boas noites, mesmo a nível pastoral, é sempre um desafio muito grande estar com elas. E de facto eu sinto falta daquela casa, daquele ambiente, sinto falta daquelas meninas, dos penteadinhos que lhes fazia, dos ganchinhos, essas coisinhas, as fitinhas que eu andava sempre a ver se arranjava o último grito para elas poderem usar. Bom, estou a dizer coisinhas superficiais, mas é só para dizer que quando nós estamos numa casa como é a Casa de Setúbal,
ou nós estamos inteiras para aquelas meninas, não é? Ou então a vida não corre muito bem, porque elas necessitam de nós, elas precisam de nós sempre. E muitas das vezes, mesmo naqueles momentos difíceis que nós temos, não é? A nossa vida pessoal às vezes não é sempre linear, mesmo nesses momentos nós temos que mostrar que estamos ali para elas. E às vezes é olhar o exemplo da nossa mãe, eu pensava muitas vezes na minha mãe e tentava imitá-la em muitas das situações com estas crianças. A irmã agora deu um testemunho muito bonito, que nós muitas das vezes olhamos para uma irmã, para uma freira, e achamos, não quis ser mãe. Mas a irmã agora explicou tudo aquilo que sentiu, tudo aquilo que foi preciso ter, todas essas características bonitas, que teve que ter o seu lado maternal. Qualquer irmã tem que ter este lado maternal, principalmente vai ser uma irmã salesiana, não é? E tem que ser. Eu acho que nós somos mulheres e nascemos já connosco este dom para a maternidade. Nós, quando somos irmãs, não podemos desenvolver a nossa maternidade biológica, física, mas desenvolvemos o nosso lado maternal quando estamos com crianças e com jovens, não é? A forma como estamos e como educamos é como uma mãe também. Eu acho que esta dimensão maternal tem que estar muito presente. Irmã, como é? Diga. Não ia dizer, porque senão tornamos-nos pessoas amargas, não é? E isso não é bom para nós, nem para os jovens. É mesmo isso. E o que eu lhe ia perguntar era como é que, para quem não tem muita noção, na casa de acolhimento não existem 5 meninas, né? Tal como a irmã falou, elas estão divididas por residências, são de facto bastantes. Como é que se consegue dar atenção, ou melhor, tentar dar atenção e amor a tantas ao mesmo tempo? Nós olhamos para uma e vemos a necessidade de cada uma em particular, não é? Porque como é que uma mãe que tenha muitos filhos também tem que repartir esse amor por vários filhos. E a mesma situação acontece com as crianças. Às vezes temos que dar mais atenção a uma, porque essa menina nesse momento está a precisar de mais atenção, mas normalmente nós conseguimos ter um coração grande para partilhar este carinho, esta entrega, este amor por todas. Eu acho que ninguém consegue rejeitar ninguém. Eu acho que quando estamos numa situação assim, nós somos capazes de acolher todas de igual forma, dando atenção consoante a necessidade de cada uma. Se uma menina está doente, precisa de mais atenção do que a outra, que se calhar precisa mais de brincar, não é? É tal e qual como acontece nas famílias. Exatamente. E aquilo que acontece em Setúbal é reproduzirmos, de facto, uma casa de família, não é uma família. Claro que é uma família diferente, não é uma família com pai e mãe, mas é uma família, não é? Que nós tentamos construir e dar esta possibilidade de fazer uma experiência de família diferente, mas que não deixa de ser família. A irmã disse no início do seu testemunho, em estar aqui como assistente na casa de acolhimento, que às vezes se inspirava em Maria, tentava imitá-la. Sim. Qual é assim o traço de Maria que a irmã às vezes mais olhava ou que achava que precisava mais em si? Há um aspecto na vida de Maria que eu gosto muito de pensar, e é naquela frase evangélica que nós conhecemos muito bem: Maria guardava todas as coisas no coração. E meditando-as, eu admiro este aspecto e eu procuro ter presente em mim, porque muitas vezes acontecem situações na nossa vida que nós não conseguimos compreender e o melhor que temos a fazer é guardá-las no coração e meditar sobre essas situações. E depois admiro muito a docilidade de Maria. A docilidade de Maria para com a realidade do seu povo também, mas a docilidade de Maria no confronto com a palavra de Deus. E que graça tão grande que Maria teve, não é? De ter no seu seio a própria palavra, não é? Jesus Cristo. Irmã, conseguimos perceber pelo seu testemunho inicial que a irmã salesiana do hospital lhe tocou. Não é salesiana. Desculpe, irmã, eu é que percebi.
Não, não era uma irmã salesiana. Era uma irmã, eu não, agora neste momento não me recordo qual era a congregação, mas era a congregação de umas irmãs que estavam em Setúbal e que eram enfermeiras, mas agora não me recordo o nome da congregação delas. Eu achava que era um salesiano, então sendo assim aquilo que eu lhe vou perguntar, ainda tenho mais curiosidade em saber, que é, foi essa irmã que se calhar que esse sorriso ficou-lhe. Sim. Viu que queria ser irmã, mas de tantas congregações que há neste mês de Maio de Mazarel, qual foi o traço de mãe? Porquê que a tocou? Porquê salesiana? Como eu te dizia, eu de miúda e de adolescente e de jovem, eu frequentava o Centro Juvenil de Setúbal. E uma das coisas que eu admirava nas irmãs era este cuidado que as irmãs tinham com os jovens. Apesar de não sermos escola, não é? Ao sábado à tarde, e sermos um centro juvenil e estarmos ali muito à vontade, e tínhamos imensas brincadeiras, como eu te dizia, a minha brincadeira preferida era mesmo jogar basquete. E eu via o cuidado com que as irmãs estavam ali no meio de nós. O cuidado do sorriso, da aproximação, de estarem connosco. Às vezes não diziam muita coisa, mas estavam. E isto a mim tocou-me imenso. Por isso é que foi fácil para mim descobrir que eu queria ser salesiana, porque eu recebi muitos testemunhos das irmãs dessa altura, em que cuidavam dos jovens de uma forma muito bonita, muito carinhosa, com muita amizade, com este cuidado próprio de uma salesiana, que eu agora sinto e experimento na pele. Então foi este cuidado também de Maio de Mazarel da sua vida que a tocou? Também. O cuidado que Madre Mazarel tinha com as meninas, não é? Que é este nosso modelo e nosso exemplo de estarmos com elas, é um traço muito significativo para mim, para a minha vocação também, a nível da missão. Mas também espiritualmente, Maria Mazarel também ia buscar a sua força para estar toda inteira no dia a dia, seja com as irmãs, seja com as meninas, nos sacramentos. E é isto que eu também procuro fazer. Nem sempre é fácil, nem sempre consigo, porque também tenho as minhas fragilidades, mas o exemplo de Maria Mazarelo é uma mulher forte, uma mulher corajosa, uma mulher que soube estar no seu tempo e que perdura nos tempos de hoje ainda. Não é? Irmã, está a ser um prazer enorme falar contigo. Está a ser um testemunho tão bonito neste mês de Maria, neste mês de Maio de Mazarel. Era capaz de ficar aqui o resto da tarde a falar contigo, mas não a posso deixar ir embora sem lhe fazer a pergunta da praxe. Se fosse Jesus a estar aqui no meu lugar a entrevistá-la, o que é que ele lhe diria? Ui, o que é que ela me diria? Provavelmente eu diria, tal e qual como disse à Marta, em vez de utilizar Marta, Marta, eu iria olhar para mim e dizia Maria João, andas demasiado inquieta e preocupada com muita coisa. Uma coisa só é necessário, é sentar-te aos meus pés e escutar a minha palavra, que também é necessário, não é? Nós, como temos muitos afazeres durante o nosso dia, também sabe bem arranjarmos momentos ao longo do dia para nos sentarmos aos pés de Jesus para escutar a sua palavra. E eu penso que ele iria me dizer isto: atenção, andas muito inquieta e eu preciso de ti toda inteira para mim, não repartida. E muitas vezes acontece ao longo da minha vida estar um bocadinho repartida entre uma coisa e outra, mas Jesus quer-me toda inteira para ele. Por isso este aviso de Maria: atenção, Marta, atenção, Maria João, andas muito inquieta, é melhor parar, sentas-te aqui ao meu lado e escuta-me. Acho que isso que Jesus lhe diria a si, acho que diria a maior parte de nós, porque a sociedade está cada vez mais apressada, estamos cada vez mais atolados de coisas. Portanto, acho que é um aviso que pode ficar também para nós que estamos a ouvir o programa e que estamos a ouvir a irmã, não é? Que saibamos parar e assim ficar pertinho de Jesus para ouvir o que ele nos tem para dizer. Irmã, foi um prazer estar aqui a falar consigo. Obrigada pelo tempo que nos disponibilizou. Obrigada eu, Mariana. Também foi um prazer estar contigo.
Obrigada. Nós voltamos então aqui daqui a 15 dias para mais um episódio. Até lá, vivam o resto do mês de Maria, dando-lhe tempo a ela e ao seu filho Jesus. Até ao próximo episódio.